Olá, eu sou Eldio Lobo, médico psiquiatra e psicogeriatra com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Pelos nossos canais, temos recebido muitas perguntas do que é a memantina, que tem um dos nomes comerciais, Aloes. Então, a memantina é um medicamento bastante prescrito por médicos clínicos, geriatras, neurologistas e psiquiatras. Trata-se de um psicofármaco, ou seja, de um medicamento que age no sistema nervoso central. Tem ação química no cérebro. E a memantina, então, tem a apresentação de 10 miligramas. Felizmente, já com vários fabricantes tendo essa substância disponível para comercialização. E que também uma grande vantagem, que os custos reduziram bastante nos últimos anos. Então, a memantina é um dos medicamentos, é uma das possibilidades de tratamento nos quadros de demência. Relembrando que demência, diferente do que o senso comum pensa de ser uma doença mental com repercussão apenas na memória, não. Ou seja, demência trata-se de um adoecimento mental, comportamental, neurológico, sistêmico, ou seja, que atinge várias áreas do funcionamento humano. Por exemplo, na parte cognitiva, ou seja, na parte mental, tem alterações da memória, sim, e além da memória, alterações também da atenção, concentração, capacidade de interpretação, habilidade de relacionar informações para retirada de conclusões. Também a demência tem alterações comportamentais, que são variadas, desde agressividade verbal e física, incluindo entes queridos e pessoas do relacionamento, sendo que isso anteriormente não era um comportamento da pessoa. Também outras alterações comportamentais, como por exemplo, redução brusca do apetite, ou aumento do apetite e ingestão de grandes quantidades de alimentos sem até sentir o sabor, com a falta de controle. Alterações também comportamentais sexuais, como interesse sexual impróprio, por exemplo, de um idoso por uma criança ou adolescente. Enfim, a demência é um tipo de adoecimento sistêmico que repercute em amplas esferas da vida humana e que leva o indivíduo, em última instância, à incapacidade também de funções sociais, ou seja, o indivíduo passa a ficar incapacitado civilmente para suas tomadas de decisões independentes. Então, os quadros demenciais, eles são degenerativos, progressivos e contínuos, ou seja, tratamento medicamentoso, como no caso, por exemplo, da memantina, não vai reverter esse adoecimento e nem vai paralisar esse adoecimento. Um dos objetivos do tratamento medicamentoso na demência, com a memantina, são tentativas de fazer com que o processo de adoecimento lentifique, ou seja, progrida de maneira mais lenta, já que não é possível reverter nem parar, e também prevenir que hajam alterações comportamentais graves ou que essas alterações comportamentais sejam menores do que se não estivesse usando o medicamento. Então, a memantina, ele faz parte do tratamento dos quadros demenciais. O que eu quero dizer com faz parte? O tratamento da demência com memantina, primeiro que é controverso. Há alguns profissionais da saúde que entendem que nem devem prescrever esse remédio, que seria um gasto a mais, efeitos colaterais a mais, sendo que isto não garante na relação custo-benefício que o indivíduo vai ter vantagens do uso, como estes que eu falei, de desacelerar o processo de adoecimento e de prevenir alterações comportamentais graves. Eu, particularmente, sou do grupo médico que entende, tendo indicação, que sim prescreva esse medicamento, para perseguir essas possíveis vantagens. Então, está indicado para demência devido à doença de Alzheimer, demência devido à doença por corpúsculos de Levy, sintomas motores devido à doença de Parkinson, adjuvantes aos estabilizadores do humor no transtorno bipolar. E ele é uma parte do tratamento porque não exclui a necessidade, por exemplo, de reabilitação neuropsicológica.
reabilitação neuropsicológica é o conjunto de práticas por profissionais especializados que procuram restabelecer uma ou outra função prejudicada, procura criar meios alternativos do indivíduo manter a sua independência e também contribui para o processo de desaceleração, de lentificação da evolução do processo degenerativo. Então, a memantina, ela está também indicada como adjuvante, ou seja, como parte do uso de antidepressivos do transtorno obsessivo compulsivo, do TOC, do transtorno de estresse pós-traumático também, sendo que vários pacientes que foram vítimas, que são portadores de transtorno de estresse pós-traumático, sofrem um prejuízo de memória, atenção, concentração, até em função das reações estressantes graves que aconteceram. E contraindicações. Não deve ser usado, então, a memantina em pacientes que já experimentaram hipersensibilidade, ou seja, tiveram reações alérgicas ao uso dessa substância. Também pessoas com epilepsia devem ser muito bem avaliadas da relação custo-benefício, da vantagem de uso. Quem tem quadro de hipertensão arterial sempre descontrolado, insuficiência cardíaca congestiva. Então, essas são algumas contraindicações discutíveis de condições que devem ser muito bem avaliadas antes do início do tratamento. Dessa maneira, então, estas foram explicações sobre a substância memantina, que tem nos nomes comerciais Alois. Um medicamento usado no tratamento da demência, não com finalidade de curar, não com finalidade de parar o adoecimento, mas objetivando desacelerar esse processo degenerativo de perdas funcionais e também prevenindo alterações comportamentais. E o tratamento medicamentoso com Aloe necessita também de complementariedade, como por exemplo, por reabilitação neurocognitiva. Está aqui, então, meu telefone e meu e-mail diretos, meus contatos diretos, para quaisquer esclarecimentos dentro da ética médica que possam ser prestados e reafirma a disponibilidade que temos na empresa Vida Mental para consultas médicas, consultorias, psicoterapias e outros atendimentos de acordo com suas demandas, em contatos que estão aqui abaixo do seu vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar assistindo esse vídeo. Clique agora aqui se você gostou, para que isso possa continuar sendo um estímulo para o nosso trabalho informativo. Como também estão convidados a participar, a estar em contato com todas as nossas redes sociais. Aproveite aqui estando no YouTube e já inscreva-se no nosso canal e fique recebendo os nossos vídeos continuamente. Muito obrigado e um forte abraço.